Feira. Senhora secretária, não há ata a ser homologada e há processo a ser sorteado. Então, vamos ao sorteio, então, dos processos. Expediente administrativo. Expediente administrativo? Processo número 11.046, 2017. Comunicação do julgamento das contas do município de Santo Inês do exercício financeiro 2009, que foram aprovadas na sessão de 20 de 4 de 2017, em desacordo com o parecer prévio PLTCMA 166 de 2013. Sorteio. Processo número 9.989 de 2016, recurso de revisão das contas anuais de gestão da Câmara Municipal de São Pedro dos Crentes do exercício financeiro 2005, de responsabilidade da senhora Janete Santos Taveira Arruda. O relator do processo de conta foi o conselheiro João Jorge Jinques Pavão. Duas pessoas. Conselheiro sorteado foi Mequisedeque Nava Neto. E é só. É só? Então, com a palavra, os senhores conselheiros substitutos, senhor procurador, para se manifestarem. Senhor presidente, eu tenho o processo número 2.321 de 2011 da Câmara Municipal de São Luís do Maranhão, aposentadoria do senhor José Ribamar Rodrigues Pereira. É um recurso de revisão. Esse processo eu voltei na sessão do dia 9/8 de 2017 e o conselheiro de Serra Coutinho pediu vista desse processo. E agora, recentemente, no ano passado, em dezembro, o conselheiro Raimundo Oliveira, o conselheiro de Serra Coutinho recepcionou uma documentação que veio da Câmara Municipal e devolveu em gabinete, no caso, para meu gabinete. Esse processo estava com pistas para ele e dizendo que não tinha nenhum voto a apresentar. Aí, no caso, eu tenho que recepcioná-lo realmente em gabinete e que tem aqui um fato novo aqui que foi apresentado, segundo eu conversei até com o doutor Douglas antes para me orientar, depois de começar a sessão. Era de bom alvite, então, encaminhar logo de imediato ao doutor Ministério Público de Contas aqui em plenário para analisar essa apresentação dessa justificativa que tem quanto ao processo do aposentando, o senhor doutor Douglas. Então, eu penso o seguinte, se o senhor for receber o documento nessa altura do que está o processo, for fazer nós, o senhor tem que primeiro encaminhar para a unidade técnica, então, porque tem que ter um novo relatório técnico, que eu acho que não seria nem conveniente, e depois subir. Se isso o senhor for receber esse documento, o senhor pode receber e falar, não, esse aqui não tem influência e não mudar o voto. Aí vai depender do que o senhor, qual vai ser a posição certo. Com relação então, a essa documentação. Agora que eu entendi realmente nosso diálogo que tivemos antes da sessão. O senhor não quer suspender esse processo? Suspender esse processo de imediato. Suspende, mantém na pauta. É porque esse processo, na verdade, ele está com vista. Ele foi devolvido? Devolvido em gabinete. Então tem que registrar a primeira devolução. Eu vou registrar a devolução aqui com as doutoras aqui do nosso pleno. Ele desistiu da vista. Então porque consta como pautado, vista-se, conta pautado. Nós registramos a desistência da vista e encaminhamento à unidade técnica. No caso tem que ser de gabinete, né? No caso tem que ser suspenso. Se o senhor vai receber, é melhor retirar de pauta. Se vai para a unidade técnica, se receber. Se receber, tem que retirar de pauta. Agora, se o senhor quiser examinar a documentação para emitir um juízo de valor diretamente, aí é um caso de suspensão. Mas se for para encaminhar para o corpo técnico, tem que retirar de pauta. Tem uma outra sugestão também, senhor presidente, que se ele não for influenciar no voto do senhor, o senhor já pode também confirmar o voto e já põe apreciação para os demais. Ele tem um documento aqui, que agora eu estou tomando conhecimento de fato, mandando uma decisão tomada pelo ministro Herman Benjamin, do Supremo, e que vai estar apelando quem faça essa decisão
Uma jurisprudência a respeito da hora do julgamento do seu processo, no caso, né, do processo deste José Ribamar. Então, é melhor retirar, então, de pauta, no caso, para que vá ao outro Ministério Público, após a análise do O que existe aí é tão somente a juntada de uma jurisprudência? De uma jurisprudência. Então, somente isto. Então, isso aí não deve ir para corpo técnico analisar. Então, vamos fazer o seguinte, vamos suspender o processo, Sim. o senhor analisa e na próxima sessão a gente dá continuidade. Ok, então. Leão. Mais alguma questão? Não, presidente, de minha parte, não. Doutor Washington. Para incluir em pauta um processo 11377 para ratificação de cautelar. Ótimo, excelente. Doutor Osmário, mais alguma coisa? Bom, então podemos começar a relatoria dos processos. Não, antes disso, eu tenho aqui na mesa 2 processos de ato normativo. O primeiro é uma minuta de uma decisão normativa que tem como objetivo compatibilizar as limitações operacionais dos fiscalizados aos interesses do controle externo, notadamente no que concerne à faculdade de organização dos documentos comprobatórios da despesa e a dilapidação dos prazos para prestação de informações eletrônicas acerca de atos e fatos contábeis e administrativos referentes ao exercício 2017. Doutor Osmário, já se manifestou, então vai receber e relatar esse processo. Eu tenho aqui um outro processo, que é um ato normativo, que foi produzido pelo setor de qualidade de vida, que é o Programa de Preparação para a Aposentadoria. Então, nós vamos regulamentar esse Programa de Preparação para a Aposentadoria. O doutor Horto já manifestou interesse, então será o relator desse processo. E é só. Então, vamos relatar os processos da pauta. Doutor Álvaro, pode relatar os processos da pauta. Presidente, senhores conselheiros, doutor procurador, para relatar o processo 4011 de 2006, tomada de conta especial convertida através do acordo PL-TCE 06 de 2009, Centro de Saúde, doutor Genésio Ramos Filho, responsável Marilu Marques de Melo, que era diretora à época, e, inclusive de respeito ao exercício financeiro de 2004. Nós vemos que ele tem 3 anos a menos do que até o processo de limites está a ser apreciado. E então eu concordo para ser do outro Ministério Público de Contas que terminar o arquivamento deste processo. Então, processo arquivado. Esse processo até tinha mais alguns que está aqui para o pleno. Eu vou relatá-los logo para nós nos livrarmos logo desse processo que é possível ser apreciado pelo pleno, mas não deveria, poderia ser apreciado até pela Câmara, né? Pela segunda Câmara da qual eu faço parte. Caso de adiantamento? É de adiantamento? Não? Fique à vontade para relatar, doutor. Pode ser, no caso aqui, mas deveria ter sido pela Câmara, né? Tem que vir para cá mesmo esse processo aqui. Então, pronto. Estamos aqui relatando esse processo. O 8.583 de 2016. Apreciação na legalidade de atos e contratos da Prefeitura Municipal de Fortuna, responsável Arlindo Barbosa dos Santos Filho, exercício financeiro de 2016. Tem a lavra do Ministério Público de Contas da lavra do doutor Douglas Paulo da Silva. Trata-se de solicitação formulada pela Unidade Técnica 2 deste tribunal, em desfavor ao senhor Arlindo Barbosa dos Santos Filho, prefeito de Fortuna, em face do não encaminhamento de informações e elementos de fiscalização por meio do Sistema de Acompanhamento de Contratações Públicas, SACOP,
E esse processo foi encaminhado ao outro Ministério Público de Contas, e o doutor Douglas, no caso de Paulo da Silva, aqui presente, emitiu o seu parecer, que eu concordo com o parecer, ele seja conhecido, aplicar uma multa de R$ 12.600, sendo 600 para cada um, conforme preconiza o artigo 18, inciso 5, parágrafo 2º da Constituição Normativa 18 de 2008, determinar a inclusão dos eventos listados para a aplicação da legalidade dos procedimentos licitatórios e determinar o apensamento dos presentes autos da tomada de contas anual de gestão do prefeito municipal de Fortuna. Da ciência ao senhor responsável, e esse nosso voto. Esse dia, doutor Álvaro. O processo 10.531/2016, prestações de conta de adiantamento da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Maranhão. Responsabilidade, Francisca Adriana R. de Amarante, no caso, delegada-geral de adjunta da Polícia Civil, e André Luiz Cossain, né, delegado de polícia. Não há advogado constituído, está apreciado pelo doutor Ministério Público de Contas, através da doutora Flávia Gonçalves Leite. Eu proponho o parecer do outro Ministério Público de Contas para que seja arquivado eletronicamente a prestação de contas, determinando-se o retorno dos autos ao órgão de origem e determinar a inclusão da espécie no plano de fiscalização para objeto da inspeção in loco. Esse meu voto é contra o Ministério Público de Contas. Decidido, senhor. O 13.393 de 2016, prestação de contas de adiantamento da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Maranhão, responsabilidade Francisca Adriana R. do Amarante, delegada-geral, adjunta da Polícia Civil, e de Cival Gonçalves da Silva, delegado de Polícia. Não há advogados constituídos. Temos o parecer do outro Ministério Público de Contas com a palavra do doutor Douglas Paulo da Silva. Nesse processo eu voto, depois de analisado pela unidade técnica e emitido parecer do outro Ministério Público de Contas, eu voto concordando com o parecer do outro Ministério Público de Contas, pelo arquivamento eletrônico da prestação de contas, determinando o retorno dos autos ao órgão de origem, determinar a inclusão da espécie no plano de fiscalização para objeto de inspeção in loco. Esse é meu voto. Autos arquivados. Processo 13.928/2016, auditoria, no caso da natureza dele, jurisdicionado Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano, CECID, a responsabilidade da doutora Flávia Alessandrina Coelho Almeida Moreira. Exercício financeiro de 2014. O parecer do Ministério Público de Contas tem lá o doutor Paulo Henrique Araújo dos Reis. Não há procurador constituído. Então, esta auditoria foi repassada, no caso do Ministério Público de Contas, após análise pela OTSEC. E eu voto de acordo, concordando plenamente com o parecer do doutor do Ministério Público de Contas, determinar, no caso, a Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano, CECID, com vistas a apurar os fatos indicados, né, no relatório 12 de 2016 da supervisão de auditoria da Secretaria de Junta de Controle Interno da Secretaria de Estado de Transparência e Controle, sob pena de responsabilidade solidária aos dois responsáveis.
Solidária? Não, só tem uma pessoa, só tem um responsável, desculpa. Determinar pensamento da cópia destes autos ao processo que trata das contas da CECID, exercício 2014. Esse meu voto é contra o doutor Ministério Público de Contas. Decidido, doutor Alves. Então, tem um processo 14.307, 2016, prestação de conta de adiantamento da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Maranhão, Laurence Melo Pereira, delegado-geral da Polícia Civil, José Francinete Neves, delegado de polícia também. Advogados não há, constituídos. Procurador tem a lavra, doutor Douglas Paulo da Silva. Eu voto de acordo com o parecer do doutor Ministério Público de Contas. Pelo arquivamento eletrônico dessas prestações de contas anual, desse adiantamento. Contas, esse meu voto. Contas arquivadas. Eletronicamente. Sejam arquivadas eletronicamente. Esse processo é de 2016, doutor Alves? 2016. O exercício também é 16. 2016. Aí, no caso, está bem recente, né? A opinião é pelo arquivamento ou é pela aprovação? Não foi falado com detalhe, né? Concordando com o parecer do Ministério Público de Contas. Ah, tá. Não, é pelo arquivamento mesmo. Arquivamento mesmo. Arquivamento mesmo. Eletronicamente, no caso, e devolvido. Tá, ok, tá. Vamos adiante, doutor Alves. Certo, tem que citar e fiscalizar em loco, realmente, né? Processo 3.201 de 2017, tomada de conta especial, convênio 337 de 2008. Secretaria de Estado de Educação. Responsabilidade da concedente do senhor Lourenço Vieira da Silva, conveniente à Sociedade Cultural Profissional Rural da Pirâmide de Passo Lumiar. Responsabilidade conveniente a Antônio Silva Patrício. O exercício financeiro de 2008. Ministério Público Federal do Dr. Jair Cavalcante Vieira. Eu voto concordando com o parecer do Ministério Público de Contas. Vou voltar aqui para... Já é uma tomada de conta especial, né, no caso da própria Secretaria de Educação. O dano original qualificado foi na ordem de R$30 mil, original, né? E teve seu valor atualizado para R$ 69.028,22. O valor do dano foi superior a R$23 mil. O processo foi encaminhado a este Tribunal de Contas, em obediência à determinação disposta no caput do artigo 6º da Instrução Normativa número 5 de 2002. A unidade técnica instruiu o processo por meio de relatórios 8.049 de 2017 para a Unissex e... Está confuso para caramba. Aí o Ministério Público de Contas, eu vou logo passar a ler meu voto, porque realmente é longo aqui o parecer, e eu estou atrás do voto em si.
Eu concordo, parcedor do Ministério Público de Contas julgar irregulares as contas do convênio 337/2008, imputar ao responsável Antônio Silva Patrício débito no montante de R$ 69.028,22 e também um débito de R$ 3.451,41. Só o senhor Antônio Silva Patrício, que são imputados esses débitos. Esse meu voto, senhor presidente. Não tenho mais nada a relatar neste dia. Tá. Decidido, doutor. Então, só esses de adiantamento que não precisava fazer. Senhor presidente, eu tenho aqui o processo 11.377/2017. Trata-se de uma representação formulada pelo Ministério Público de Contas com pedido de medida cautelar em face do município de São Amaro do Maranhão, apontando ilegalidades no contrato firmado entre esse município e o escritório Germano Cardoso, Sociedade Individual de Advogados, CNPJ 27338-001-88, cujo objeto é a prestação de serviços profissionais advocatícios visando ao recebimento de valores do Fundo de Manutenção do Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Ministério, Fundef, não transferidos para o contratante no período de atividade desse fundo, por ter havido subestimação do valor mínimo anual por aluno, no cálculo da complementação devida pela União aos municípios maranhenses, contrariando a Lei 9.429, de 24 de dezembro de 1996. Objetivando a representação, aponta os seguintes vícios no contrato ou em razão dele: contratação do escritório Germano Cardoso, Sociedade Individual de Advogados, fundada em própria inexigibilidade de licitação, por não estar caracterizada a suposta singularidade dos serviços objeto do contrato. A estipulação de cláusulas fixando honorários contratuais de 20% do valor total de recursos que forem recebidos, sem definir, portanto, o valor do contrato, contrariando a Lei 8.666, de 21 de junho de 93. Previsão de remuneração do contratado com recurso recebido do Fundeb, contrariando normas da Constituição Federal e da Lei do Fundef, que determinam que tais recursos devem ser empregados exclusivamente na manutenção e desenvolvimento do ensino e na valorização do magistério. Diante do exposto pelos fatos e fundamentos legais jurídicos explanados e ainda considerando a evidenciação da presença de fumus boni iuris e periculum in mora, concedo a cautelar requerida para conhecer da representação, porque formulada por órgão legitimado, conforme o artigo 43, inciso 7 e 110, inciso 1 da Lei Estadual 8.258/2005, deferir a medida cautelar pleiteada sem a prévia oitiva das partes, com fundamento no artigo 75, caput da Lei Estadual 8.258/2005, para determinar a atual prefeita de Santo Amaro do Maranhão, Luziane Lopes Rodrigues Lisboa, que suspenda os efeitos da inexigibilidade da licitação e dos demais atos dela decorrentes, até que o Tribunal de Contas decida sobre o mérito da questão, assim como se abstenha de realizar quaisquer pagamentos advindos do referido contrato, em razão de indícios de afronta aos princípios constitucionais relativos à administração pública, em especial do princípio da licitação nos termos do artigo 37, 21 e 60 do ADCT da Constituição Federal de 88 e dos artigos 5º, 6º, 8º e 55 da Lei 866 de 1993. Determinar as citações representante legal do município para que, no prazo de até 15 dias, nos termos do parágrafo 3º do referido artigo 75, adote providência no sentido de adequar o contrato nos termos da Lei 8.866
ou realize a anulação deste com base em seu poder de autotutela e para que encaminhe ao Tribunal de Contas, por meio do sistema SACOP, cópia integral do processo de inexigibilidade da licitação que ensejou a celebração do contrato e apresente defesa, caso queira, acerca das irregularidades descritas na representação. Que informe a esse Tribunal de Contas se já recebeu o precatório referente às diferenças complementares da União ao Fundef e ao Fundeb ou Fundeb. Em caso afirmativo, informe e comprove a destinação dada aos recursos e se foram depositados em contas específicas. Que caso promova a anulação do contrato e a demanda judicial seja imediatamente assumida pela Procuradoria Municipal, se entender que ela tem competência técnica para tanto, porquanto tudo está a indicar que a causa se afigura de mediana complexidade a fim de evitar o pagamento de valores desproporcionais ou lesivos ao erário. Além disso, informe a qualificação do procurador municipal e respectivos meios de contato. Que após o final do prazo estabelecido na linha E, informe a este Tribunal de Contas as providências adotadas, determinar ainda que seja dada ciência da decisão ao Ministério Público Federal do Maranhão, ao Ministério Público Estadual e à Justiça Federal, Seção Judiciária do Maranhão. É como voto. Cautelar concedida. Pode continuar. Processo 3288, tomada de conta de gestor da administração direta na Prefeitura de Riachão, responsabilidade do senhor Edmar Alves de Oliveira, da senhora Aurimar Alves de Oliveira, secretário da Fazenda e Gestão, da senhora Gilveline Miranda, secretária de Administração e Recursos Humanos, e da senhora Núria Figueira Coelho, secretária municipal de Educação relativa ao exercício financeiro 2011. O Ministério Público opinou pelo julgamento regular dessas contas. Eu, acompanhando o voto do Ministério Público, voto também no sentido de julgar regulares as contas da administração direta da Prefeitura de Riachão, em razão da inexistência de irregularidades remanescentes nos termos descritos nesse voto. Por força da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, decidiu o recurso extraordinário 848828 emitir parecer prévio pela aprovação das contas do ex-prefeito e ordenar dor de despesa da administração direta da Prefeitura de Riachão, senhor Edmar Alves de Oliveira, exercício financeiro 2011, em razão da existência de irregularidade remanescente nos termos descritos nesse voto. É como voto. Contas regulares. Processo 3273, 2013, embargo de declaração oposta em 18 de setembro de 2017 por Danúbia Loiane de Almeida Carneiro, responsável pela Prefeitura Municipal de Chapadinha, conveniente no exercício financeiro 2013, destaco inicialmente que o embargante sustenta o cabimento dos embargos e demonstra sua tempestividade. O embargante afirmou que o acórdão vergastado encontra-se contraditório no que tange à gradação da multa e do débito lhe imputado, vez que existe diferença entre aquele e o entendimento jurisprudencial desse egrégio Tribunal de Contas. Sem mais consideração de direito, tenho que o acórdão vergastado encontra-se cristalino, ademais, e a jurisprudência tem entendido que a contradição suscetível deve ser reparada por embargo de declaração e é a que se instala entre os próprios termos da decisão embargada. Dentro do exposto, voto no sentido que o Tribunal de Contas decida pelo conhecimento e desprovimento dos embargos de declaração. Oposta por Danúbia Loiane de Almeida Carneiro, manter o acórdão PLTC 404/2017 como voto. Processo 4121/2013, tomada de conta do gestor do Fundo Municipal de Assistência Social de Loreto, responsabilidade do senhor Germano Martins Coelho, prefeito e da senhora Gláucia Lopes Martins Coelho, secretária municipal de Assistência Social, e também da senhora Mariângela Barbosa Bezerra, controle interno
e também da senhora Maria Martins Coelho, secretária municipal de Administração e Finanças, relativo ao exercício financeiro 2012. O Ministério Público opinou pelo julgamento regular com ressalva dessas contas com aplicação de multas. Eu acompanho o voto o parecer do Ministério Público e voto no sentido que o Tribunal de Contas decida julgar regular com ressalva sem aplicação de multa a tomada de conta dos gestores do Fundo Municipal de Assistência Social de Loreto, por força, tendo como responsável já citados anteriormente, por força da tese fixada pelo Tribunal Federal, decidir, recurso extraordinário, emitir parecer prévio pela aprovação com ressalva das contas do ex-prefeito e ordenador de despesa do Fundo Municipal de Assistência de Loreto, senhor Germano Coelho, Martins Coelho, prefeito, em razão da inexistência de irregularidades remanescentes que ensejam imputação de débito nos termos constantes do relatório de instrução. É como voto. O processo 4123/2013, tomada de conta do gestor do Fundo Municipal de Saúde de Loreto, responsabilidade Germano Martins Coelho, prefeito municipal, senhor Luiz Henrique Martins Macedo, secretário municipal de saúde, senhora Ana Maria Martins Coelho, secretária municipal de Administração e Finanças, da senhora Nádia de Jesus Carvalho Alves e da senhora Mariângela Barbosa Bezerra, controle interno, e do senhor José Wilson de Moura Santos, contador, relativo ao exercício financeiro 2012. O Ministério Público opinou pelo julgamento regular com ressalva das contas. É o relatório. Eu voto também no sentido de que o Tribunal de Contas decida julgar regular com ressalva a tomada de conta de gestores do Fundo Municipal de Saúde, da responsabilidade dos gestores já citados, por força e, portanto, emitir parecer prévio pela aprovação com ressalva das contas desses citados gestores. É como voto, senhor presidente. Processo 30/2016, embargo de declaração aposta por José Lindoval de Matos Júnior, responsável pela Câmara Municipal de Godofredo Viana, no exercício financeiro 2008. E, portanto, a minha decisão é que eu voto no sentido que o Tribunal de Contas decida pelo conhecimento e desprovimento dos embargos de declaração opostos pelo senhor José Lindoval de Matos Júnior, responsável pela Câmara Municipal de Viana, no exercício financeiro 2008, por não estarem presentes os requisitos previstos no artigo 138 da Lei 8.258 de 2005, manter o acórdão PLTCE 83/2012, PLTCE 155/2013, é como voto. E, por último, senhor presidente, o processo 3958/2016, trata-se de recurso de revisão interposto por João Santos Braga, prefeito do município de Riachão, exercício financeiro 2008, em 21 de março de 2016, contra o acórdão PLTCE 1298/2013, publicado no Diário Oficial Eletrônico do TCE Maranhão, de 20 de março de 2014, que julgou irregulares as contas de sua responsabilidade. A instrução processual obedeceu o critério contido na lei orgânica do TCE e no regimento interno. O Ministério Público de Contas emitiu parecer opinando pelo não conhecimento do presente recurso. Diante que esse processo está com vista ao Ministério Público, esse que o senhor está relatando agora. É? Não está comigo. São dois e devolveu um? É porque ficou na pauta e na secretaria. Esse é aquele processo
Esse é um processo que tinha ido para lá sem pedir, sem... Não é aquele processo que eu mandei buscar? Não, porque são dois processos. Um está com visto para o Ministério Público e o outro é o que o senhor está relatando. Esse não tem visto, o outro tem. O 3958, o senhor está relatando. Esse aqui é o 3958. É. Esse daí não. Não, ele foi de você. A secretaria da sessão está... Senhor presidente, eu vou suspender isso aqui e trago na próxima. Está meio essa confuso. dúvida. Resolver aqui essa dúvida. Era só, então. Doutor Osmário. Senhor presidente, senhores conselheiros, doutor procurador, inicio relatando o processo 3786-2013. Trata de prestação de contas anual de gestores, Secretaria de Estado. O exercício financeiro de 2012, a responsável, senhora Catarina Nunes Bacelar. Não há procuradores nos autos. Após análise da defesa, restaram aqui duas irregularidades. A ausência do envio de documentos relativos a procedimentos licitatórios realizados e envio intempestivo de informações por meio eletrônico de convênios celebrados. O Ministério Público de Contas, em parecer da doutora Flávia Gonzalez Leite, manifestou-se pelo julgamento regular com ressalvas e eu acompanho o parecer do Ministério Público de Contas nesse sentido, com multas de R$4.000. É a proposta de decisão, senhor presidente. Contas regulares com multa. Regulares com ressalvas. Regulares com ressalva de multa. Perfeito, senhor presidente. A multa aqui é em relação de duas regularidades remanescentes, ausência de envio de documentos relativos a procedimentos licitatórios realizados e envio intempestivo de informações por meio eletrônico de convênios. Sim, em função da quantidade das informações e do valor. É, informação da quantidade em relação a isso. Se o senhor quer saber, daria maior, mas em função da irregularidade, eu baixei o valor. O senhor quer propor A redução da multa? Quer reduzir? Quer propor a redução? Não tem problema. Proponho, doutor Álvaro, a redução. Redução. Seria... Tá, ok. Eu aceito a... Sem dúvida, conselheiro. Pronto. Modificamos aqui para R$2.000. É porque multa é a gente que... Ok. O outro processo, senhor presidente, é o 3433-2012. Fundo Municipal de Assistência Social de São Félix das Balsas, 2011. Sabe aqui a senhora Maria do Socorro Bringel Martins. Após a análise da defesa, restaram as seguintes irregularidades. Despesas realizadas sem licitação, de R$46.000. E propriedades em processos licitatórios, aí no valor de R$78.260. O Ministério Público de Contas, em parecer do Dr. Jário Cavalcante Vieira, manifestou-se pelo julgamento irregular das contas e multa de R$4.000. Neste caso, eu estou dissentindo o parecer do Ministério Público, porque entendo que as irregularidades não são capazes assim de considerar as contas irregulares. Então, o voto é pelo julgamento regular com ressalvas e multa aí de R$4.000. Desacordo, está mantido o E é só, parecer. senhor presidente. Então, contas regulares com ressalva, multa de R$4.000, mais a venda tratada, declaro encerrada a presente sessão. Esse é em desacordo, viu? Esse é em desacordo.